nós estamos começando aqui as gravações das aulas da Escola de Líderes. A primeira aula que nós vamos gravar é a aula de número 7 do primeiro módulo da Escola de Líderes da Igreja Herdeiros de Deus. Essas aulas vão ser veiculadas via YouTube, então você pode seguir o nosso canal e poder acompanhar todas as gravações que nós vamos fazer a partir de hoje. E por que estamos fazendo isso? Nós sabemos que o mundo passa pela pandemia do novo coronavírus e nós, como uma igreja consciente, cancelamos as nossas reuniões e atividades na igreja e vamos procurar produzir material para que os irmãos acompanhem as atividades da nossa igreja por meio do YouTube. Então, o primeiro material que estamos produzindo é essa aula da Escola de Líderes. Entretanto, outros materiais serão produzidos, como aulas regulares da nossa escola dominical e pregações que aconteceriam nos domingos à noite. Então, segue lá o nosso canal no YouTube, Igreja Herdeiros de Deus. Siga também as nossas redes sociais, temos nosso Instagram, Facebook. Você também pode se inscrever no WhatsApp para receber informações da nossa igreja e saber tudo que nós estamos produzindo e divulgando. Irmãos, alunos da Escola de Líderes, então, vamos lá. Essa vai ser a aula de número 7, ela vai fechar, é a última aula do primeiro módulo referente ao livro Uma Vida com Propósito. Então, antes de começar essa última aula, eu quero deixar aqui os recados referentes aos trabalhos que devem ser entregues. Na verdade, o trabalho contendo as respostas dos capítulos do livro Uma Vida com Propósito seriam entregues a partir do dia 5 de abril, né? Caso as aulas estivessem acontecendo presencialmente. Uma vez que elas não vão acontecer presencialmente, nós vamos pedir aos irmãos para que nos encaminhem essas respostas, esse trabalho, ou no WhatsApp ou por e-mail. Os irmãos que digitaram as respostas, é mais simples, é só encaminhar para a gente o arquivo Word no WhatsApp ou por e-mail, pode ser o e-mail da igreja, Comunicação Herdeiros de Deus. Depois eles passam para a gente. Caso você tenha escrito as respostas à caneta, é uma folha avulsa, por favor, vou pedir para que você bata foto dessas folhas e nos encaminhe. Já teve um irmão que fez isso, ele escreveu as respostas à caneta, bateu a foto direitinho ali na distância boa, já me encaminhou, eu já estou até lendo as respostas desse irmão. Então, você, por favor, pode ser a partir de hoje mesmo, nos encaminhe, vá terminando as respostas e já pode ir nos encaminhando para a gente ir lendo e dando ok aqui na sua prancheta, no seu material aqui que nós estamos acompanhando, a sua presença e também os seus trabalhos. A partir de hoje, você já pode nos encaminhar as suas respostas e nós vamos ir corrigindo aqui para você, tá certo? Então, vamos lá. Iniciar, como eu disse aqui, a última aula do primeiro módulo referente ao livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. A aula de hoje, ela vai encerrar toda essa visão de propósitos que o Rick Warren nos passa no seu livro, e o último propósito que ele vai deixar para nós é que nós somos feitos para uma missão. Interessante, a aula que acompanhamos antes foi, a última aula que tivemos, a aula 6, foi Moldados para Servir a Deus. E esta última aula aqui é Feitos para uma Missão. A primeira coisa que nós vamos falar a respeito disso aqui, vamos voltar ao propósito do nosso curso, que é despertar o líder que há em você. Nós acreditamos que todos os irmãos que estão passando pela Escola de Líderes têm a capacidade de liderar uma célula, de liderar um pequeno grupo de irmãos, e o que nós estamos fazendo aqui neste curso é mostrar isso para você, que você tem essa capacidade, tem esse potencial, e ela está aí adormecida em você, ou esteve, ou está. E o que nós estamos fazendo nessas semanas que estamos juntos aqui na Escola de Líderes é despertar o líder que há em você. É sempre bom relembrar isso. Vamos lá. Você foi feito para uma missão. A primeira coisa que eu vou dizer aqui, que o livro nos fala, é a diferença de ministério e missão. O ministério é o serviço que nós prestamos junto aos que creem. E missão
é o serviço que prestamos junto aos que não creem. Eu achei muito interessante essa separação que o autor faz, porque ela nos mostra que nós, às vezes, estamos trabalhando muito na igreja, mas tudo que nós fazemos é algo que é referente ao nosso ministério, né? Nós, todos que participamos dessa escola aqui, já fazemos alguma coisa na igreja, seja no louvor, seja com crianças, seja em algum outro ministério, na comunicação, nós já fazemos alguma coisa, graças a Deus por isso. Então, só que, às vezes, tudo isso que nós fazemos é algo referente ao nosso ministério. É todo um serviço que nós fazemos para os irmãos que já creem. E o autor nos mostra que é importante que nossa vida cristã seja fundamentada não só no nosso ministério, mas também na missão que Deus deixou para nós. É muito importante servir aos que creem, mas a vida cristã é feita do serviço que prestamos aos que creem e também àqueles que não creem. E, às vezes, nós fazemos muita coisa para os que creem e estamos fazendo pouca coisa para aqueles que não creem. Então, para que a nossa vida cristã seja uma vida cristã equilibrada e de muitos frutos, né, e que glorifique ao Senhor no seu máximo potencial, é importante que nós estejamos sendo despertados para isso. Que ótimo, estamos fazendo o nosso ministério, cumprindo o nosso papel na igreja, servindo aos irmãos que já creem, mas também é fundamental que nós estejamos fazendo a nossa missão, estejamos cumprindo a nossa missão, que é o trabalho, o serviço que nós prestamos àqueles que não creem, que é basicamente pregar o evangelho, falar de Cristo, ganhar novas pessoas para Jesus. Então, se você já tem servido no seu ministério, é tempo de você também passar a cumprir a sua missão. Se você ainda não tem um ministério, que Deus esteja aproveitando esse momento para erguer as duas coisas de uma só vez na sua vida, tanto o seu ministério quanto a sua missão, né? Então, que nós estejamos alertados a isso e estejamos percebendo a importância que é não só cumprir nosso ministério, mas também cumprir a nossa missão, e é para isso que nós somos chamados. Nossa missão constitui o quê? A nossa missão é constituída dessas três partes aqui. Ser um cristão, ninguém pode cumprir essa missão se não for já salvo por Cristo, se não estiver servindo a Cristo. Então, a primeira coisa é sermos cristãos. Percebemos que, ao nos tornarmos cristãos, já recebemos de imediato essa missão, né? Muitas pessoas esperam um tempo de maturidade, um tempo de amadurecimento. Eu costumo dizer, né, na igreja não tem estágio probatório. No reino de Deus não tem estágio probatório. Você entrou, foi salvo, você já recebe a sua missão e Deus espera que você, a partir de então, já comece a divulgar aos outros aquilo que você recebeu. Então, somos cristãos. Nossa missão é constituída de nos tornarmos cristãos, percebermos, sabermos, nos apossarmos do fato de que já fomos enviados ao mundo perdido e que somos enviados em qual condição? Somos enviados na condição de representantes de Jesus Cristo. Quando aceitamos a Cristo, a partir daquele momento, nos tornamos seus representantes. O texto base que o autor vai usar aqui para nos explicar e para nos motivar em relação à nossa missão, a missão que Deus nos deu, é aquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 18, 19 e 20. Eu vou ler para você aqui e você vai perceber que no nosso slide aqui a palavra reconciliação vai ser marcada aqui ao longo de todo o versículo, que isso é aquilo que constitui a nossa missão, sermos representantes de Jesus, e nós vamos ver ao longo da aula aqui como é importante nós sabermos o nosso papel de reconciliadores. Então, o texto diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Esse texto nos mostra várias coisas importantes aqui. A primeira coisa é que o primeiro passo é Deus nos reconcilia com Ele mesmo.
O objeto, nós somos o alvo principal de Deus. E a partir do momento que ele nos alcança, ele conta conosco para que outros sejam alcançados. E a palavra reconciliação é marcada ao longo de todo o texto aqui. Uma coisa que eu queria que você tomasse posse aqui é que o texto deixa claro que Deus confiou a nós essa missão da reconciliação. Deus confia em cada um de nós, irmãos. Essa é uma das partes que mais me marca nesse texto, e eu peço ao Senhor para que marque a sua vida também, enquanto líder em treinamento. Você não foi pego você não foi pego porque Deus não tinha outras opções. Você não faz parte de uma gambiarra de Deus. Você é alguém que Deus escolheu. Nós fazemos parte do propósito de Deus. E o texto é claro em dizer para nós que ele confia a nós, que ele acredita a nós, a cada um de nós cristãos, e no nosso contexto aqui, ele confia a cada um de vocês, alunos, o ministério de salvar pessoas, a missão de salvar pessoas, aliás. Ele confia a cada um de nós. E essa palavra confiar, para mim, ela é muito importante porque ela nos remete à ideia de potencial. Nós só confiamos naquilo que nós acreditamos que existe um potencial. Né? Nós estamos aí nesse tempo de enfermidade, todo mundo gostaria que houvesse uma vacina com o potencial de gerar cura em nós. Todas as enfermidades das quais nós já estamos livres é porque existe um remédio ou existe uma vacina com a capacidade, o potencial de gerar cura em nós. Então, essa palavra potencial ela é muito importante. E quando o texto diz que Deus confiou em nós, é porque Deus vê em nós potencial, capacidade de continuar a sua missão, de continuar levando a salvação que Jesus veio trazer aqui para nós. Então, nesse contexto aqui de formação de líderes, é muito importante nós percebermos isso, que temos potencial para fazer isso. Não somos pessoas que Deus pegou porque não tinha outras opções, né? Quando o time de futebol está ruim, às vezes a gente vê isso, né? O treinador não pode mais usar o principal, ele pega o reserva, e às vezes o reserva não é tão bom e o time piora. Nós não somos assim, nós somos o principal de Deus. Nós somos aqueles que Deus realmente confia a sua obra, e por que ele faz isso? O texto diz que os anjos desejaram, mas Deus resolveu confiar a nós, e se Deus confiou a nós a missão de continuar a obra da salvação aqui, é porque isso Deus enxerga isso em nós. Deus enxerga isso em você, potencial. E nós, como igreja, vivendo a palavra de Deus, também vemos em cada um de vocês que estão fazendo essa escola de líderes, potencial para dar seguimento a isso, potencial para ganhar pessoas, potencial para cuidar de pessoas, potencial para continuar a missão de Jesus Cristo. E eu gostaria que você levasse isso para toda a sua trajetória de líder. Deus confiou em cada um de nós, por quê? Porque ele vê em cada um de nós potencial para dar seguimento a essa missão, ok? Então, guarde isso aí. Então, Deus confiou a obra da reconciliação, porque o que é salvação? É importante que nós entendamos isso, né, irmãos. O que é salvação? Salvação nada mais é do que permitir que o homem que está longe de Deus volte para Deus. O homem que não tem relacionamento com Deus tem a sua vida reconciliada com o Senhor. Somos separados de Deus por causa do pecado, e a salvação é aquilo que nos reconcilia com Deus. É aquilo que habilita novamente a nossa possibilidade de termos relacionamento com Deus. Então, por que a necessidade de uma reconciliação? Porque o pecado nos torna inimigos de Deus. O pecado nos torna pessoas separadas de Deus. E a salvação é aquilo que possibilita essa reconciliação. Quando temos nossos pecados perdoados e assumimos a Cristo como Salvador, nosso relacionamento com Deus é restaurado, somos reconciliados com Ele e agora fazemos jus à possibilidade de estar com Ele para toda uma eternidade. Então, Deus nos reconcilia com Ele e agora Ele nos dá a missão de reconciliar o mundo com Ele. Então, Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo, Ele nos deu o ministério da reconciliação, e qual que é o nosso papel? Devemos suplicar ao mundo que se reconcilie com o Senhor. Então, quem é responsável por isso agora? Nós somos responsáveis. Eu e você somos responsáveis. E dentro desse conceito de liderança que estamos passando aqui, né, de dividir a liderança,
de multiplicar a liderança, entender isso aqui é muito importante, a questão de que somos responsáveis. Eu sou responsável por algumas pessoas. Eu sou responsável por reconciliar quem? As pessoas que estão próximas a mim. Né? Pessoas que estão lá do outro lado do mundo, às vezes não são nossa responsabilidade presencial. Podemos, claro, patrocinar a missão de Deus lá, mas talvez não seremos nós que estaremos lá presencialmente. Mas e as pessoas que estão conosco? As pessoas com quem nós convivemos? As pessoas que moram do lado da nossa casa, que trabalham conosco no mesmo ambiente de trabalho, que estão conosco, às vezes, no mesmo ambiente de sala de aula. Essas pessoas, nós somos os responsáveis pela sua reconciliação. Então, quem serão as pessoas que você vai convidar para a sua futura célula? Quem serão as pessoas que você vai trazer para você? As pessoas pelas quais você é o responsável pela salvação dela. Esse é um conceito diferente, esse é um conceito moderno, esse é um conceito ali desafiador também, né? Porque às vezes essa palavra responsabilidade traz para nós peso, mas é exatamente isso que Deus espera que nós nos apossemos. Algumas pessoas, a salvação delas é de nossa responsabilidade. Algumas pessoas, a salvação delas é sua responsabilidade, querido aluno que está vendo esse vídeo. E o meu pedido é que o Espírito Santo confirme isso no seu coração. E quando eu estou falando isso aqui, Deus esteja trazendo à sua mente as pessoas pelas quais você é responsável. Que às vezes não são as mesmas que eu sou responsável. Mas imagina só, nós aqui no ambiente de mais de 40 pessoas, se Deus estiver trazendo à nossa mente aqui pessoas pelas quais nós somos os responsáveis, quanta salvação nós vamos gerar. Então, quando eu me sinto responsável por algo, eu me sinto realmente incomodado de não estar fazendo nada. A igreja deixou de crescer e muitas pessoas deixaram de participar desse processo de ser representantes de Deus porque não se sentiram responsáveis. Então, a visão que trazemos aqui na Escola de Líderes, e na lição dessa aqui que somos confrontados com o fato de termos uma missão somos responsáveis. A salvação de alguns é responsabilidade minha. A salvação de alguns é responsabilidade sua que está assistindo essa aula. E eu creio que Deus vai usar você nisso a partir do momento em que você se sente responsabilizado. Então, que Deus esteja gerando isso na nossa vida. Somos embaixadores, representantes de Cristo. Imagina a responsabilidade do embaixador. Nós estamos aí atualmente vendo aí uma atual crise diplomática, né? Um dos nossos representantes aí disse que a China que era culpada e eles se sentiram ofendidos por isso e estão aí incomodados com essa situação. Então, a palavra do representante, a palavra do embaixador, ela é muito importante. Não pode ser dita de qualquer maneira, não pode ser feito de qualquer maneira, e você também não pode se posicionar de qualquer maneira. Você é embaixador, representante de Cristo. Então, você também se vê nessa posição, se vê dessa forma, é muito importante. O embaixador, ele não chega de qualquer maneira, ele não se comporta de qualquer maneira, ele não fala qualquer coisa, ele sabe o peso das suas palavras, ele sabe o peso das suas decisões, ele sabe, às vezes, o peso de uma postagem que ele faz, que não pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque ele representa algo que é maior que ele. E eu queria também que você levasse isso para você nessa aula que fala de missão. Nós representamos algo que é muito maior que nós, que é o reino de Deus. Então, não podemos agir de qualquer maneira, não podemos nos comportarmos de qualquer maneira, e agora nesse tempo de modernidade, né, não podemos nos expor de qualquer maneira na rede social, porque nós representamos a Cristo. A partir do momento que nos apresentamos assim, as pessoas vão esperar de nós um comportamento que se adeque a isso que nós dizemos que somos. Então, pense nisso aí na sua futura liderança. As pessoas olharão para você dessa forma. Representante de Cristo, embaixador de Cristo. Isso vai te impor algumas restrições, alguns sacrifícios, mas é tudo em prol da salvação das pessoas. E sendo dessa forma, todo tipo de restrição que tivermos, ela será válida em razão de um bem maior, que é a salvação das pessoas. Ok? Vamos lá.
Esses dois textos aqui nos mostram, né, várias facetas dessa nossa participação na missão. Somos embaixadores, somos responsáveis, somos testemunhas. E o texto que eu queria focar aqui é na questão de cooperadores. Esse texto de 1 Coríntios 3:9, você pode ler aí na sua casa, ele cita literalmente isso, que somos embaixadores, somos cooperadores da missão de Deus, somos cooperadores do reino de Deus. E essa palavra cooperadores, eu queria focar nela aqui, porque ela é importante no sentido de nós entendermos que o que estamos fazendo, quando participamos da missão de Deus, nós não estamos fazendo isso sozinhos. É muito importante entendermos isso. Estamos fazendo algo que Cristo começou. Ele disse que estaria conosco nessa missão ao longo de toda a nossa trajetória e ele ainda deixou o Espírito Santo conosco aqui. Ou seja, podemos ir em direção a essa missão, podemos participar dessa missão, sabendo que nós não estamos sozinhos, nós estamos cooperando com algo que o próprio Deus está fazendo. Isso é fantástico, né? Deus está fazendo algo, mandou o seu filho aqui para dar andamento nessa missão, deixou o Espírito Santo aqui para nos gabaritar, para potencializar nossa capacidade de ação aqui, e nós somos os agentes de Deus para levar Jesus Cristo às pessoas, né? Então, se você fosse, é algo assim, muito interessante pensarmos, porque é algo grande, é algo maior do que nós, é algo que vai gerar efeito na vida de muitas pessoas, mas é algo que não estamos fazendo sozinhos. Somos cooperadores de algo que Deus está fazendo, que o seu Espírito Santo está aqui nos ajudando e que tem muita gente fazendo juntamente conosco. Cooperadores. E o autor do livro, em determinado capítulo desse que estamos aqui, dessa última semana que lemos, ele vai nos falar dessa palavra sinergia. Sinergia é algo que está sendo feito por muitas pessoas, através de muitas pessoas e de uma forma organizada. É essa visão que eu queria transmitir para você aqui. A salvação, o plano da salvação de Deus é algo que está acontecendo há muito tempo e não está acontecendo de maneira desorganizada. Deus tem um plano e ele está acontecendo de maneira organizada e nós somos parte desse plano organizado de Deus. Interessante isso, ninguém gosta de participar de uma coisa que é bagunçada, sem propósito, sem rumo. Não, é interessante como ver que Deus está trazendo a salvação da humanidade desde o dia que Adão e Eva pecaram, Deus está trazendo isso, e agora nós entramos nessa roda, que é organizada, que tem propósitos e que vai chegar ao seu final. Então, é importante demais, né? Nós estamos vendo isso, cada irmão desse, nós agora estamos separados, mas cada aluno que você sabe que está participando da escola de líderes, ele está fazendo parte de algo extremamente organizado e que estamos fazendo juntos. Sinergia, né? E trazer essa visão também para a nossa igreja local, que é muito importante, né? Não é cada uma célula indo para um lado, indo para o outro, não. Nós agora fazemos parte de essa visão celular, essa visão de pequenos grupos, é algo que está dando muito certo em várias igrejas, e agora nós vamos chegar para somar nisso. E é importante percebermos que você entender isso, né? Há uma organização. Você vai ser líder de uma célula, você vai ter um supervisor, que vai ter um pastor que o coordena, e provavelmente, à medida que o trabalho for aumentando, você vai ocupar essa posição, às vezes, de líder, depois supervisor, de coordenador. Nós estamos acreditando, assim, que Deus vai trazer muito crescimento através disso, mas não de uma maneira desorganizada, mas de maneira organizada, uns cooperando com os outros, um líder cooperando com outro líder, um supervisor cooperando com o liderado, o coordenador cooperando com o supervisor e com o liderado, os pastores tomando conta disso tudo. Então, essa palavra para nós é muito importante. Sinergia. Algo que está sendo feito por várias mãos, por várias pessoas e de maneira coordenada. E a salvação é isso. A salvação é uma coisa feita por muitas pessoas de maneira organizada e é por isso que tem tanta gente sendo salva. Porque é algo que o próprio Deus está se ocupando disso.
sigamos aqui. Eu espero que você tenha entendido esse conceito de sinergia aqui. Sinergia é algo feito por muitas pessoas de maneira coordenada e organizada. E o plano da salvação é exatamente assim. Vamos lá, seguindo aqui. Então, agora, outra parte aqui muito importante é o valor da missão. Mateus 6, 19 e 20 vai nos falar sobre os tesouros desse mundo e os tesouros que ficarão para a eternidade. As coisas que têm valor aqui e as coisas que têm valor eterno. Isso aqui, para nós que estamos, então, assumindo a responsabilidade de assumir a nossa missão e fazer isso liderando pessoas, pregando o evangelho, convidando pessoas, é muito importante nós entendermos a questão de que isso que estamos sendo incentivados a fazer é algo que tem um valor que perdurará para a eternidade. É muito bom nós estarmos conquistando a nossa casa, o nosso carro, o nosso curso superior, uma pós-graduação, temos um bom salário, isso tudo é muito bom. Isso tudo é algo que realmente que todos devem querer conseguir, devem procurar conseguir. Mas a nossa vida não pode ser focada só nisso, porque essas coisas, elas ficarão por aqui. A pessoa pode ter um Fusca ou uma Ferrari, mas todos os dois permanecerão nesse mundo. Ele não leva nem o Fusca, nem a Ferrari para o outro lado. Pode ser a pessoa que ganha salário mínimo ou a pessoa que ganha um alto salário. Todo esse dinheiro ficará aqui. Ninguém leva a conta bancária para depois da sua morte. Agora, as pessoas que nós salvamos, as pessoas que nós levarmos para o céu, essas ficarão para sempre. As pessoas que nós tirarmos do inferno, isso será algo que ficará para a eternidade, isso é algo que ficará para sempre. E o autor, quando toca nesse texto, e essa lição ter essa parte aqui, é de modo a abrir a nossa mente nesse sentido, de que ao nos envolvermos com a missão de Deus, estamos fazendo algo, estamos nos envolvendo com algo que ficará para sempre. E nós pensamos nessa palavra eternidade, é muito importante porque, às vezes, a gente pensa assim, eu vou ficar no céu para sempre, né? E como é uma coisa boa, a gente não para pensar, né, nessa noção de eternidade. Agora, eu queria despertar o seu raciocínio aqui no sentido de você pensar em sofrimento eterno. Pense agora você aí na sua casa, assistindo essa aula, na noção de eternidade dos que vão sofrer, dos que não vão ser salvos. Vão sofrer eternamente, nunca mais vão parar de sofrer, nunca mais terão a oportunidade de sair do lugar de sofrimento que é o inferno. Então, irmãos, quando a gente pensa assim, a gente vê a importância de a igreja estar sendo despertada para isso, de fazer cada membro alguém que assume a responsabilidade de salvar pessoas. Porque como é que vai ser estar com Deus para sempre? Como é que é estar num lugar de delícias, um lugar que Deus assegura que vai ser bom demais, a gente não precisa nem pensar muito, porque vai ser só viver. Agora, vamos pensar em sofrer eternamente. Nunca vai acabar o sofrimento. Nunca vai acabar a tristeza. Nunca vai acabar. As pessoas que não forem objeto da salvação de Deus, elas vão sofrer eternamente. Então, pense nisso. Pense nisso. E olhe para as pessoas que você sabe que ainda não são salvas dessa forma. Essa pessoa está caminhando para sofrer eternamente. Então, por isso é que precisamos salvar todos que nós pudermos. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho com essa paixão que eu estou falando aqui, com essa responsabilidade que eu estou falando aqui, porque imagina só você livrar um desse sofrimento eterno. E você saber que depois que ele for passar dessa vida, passar pelo momento da morte, ele estará livre do sofrimento eterno. Isso traz significado à nossa missão, isso traz significado ao fato de estarmos participando de uma escola de líderes. Você está sendo treinado para livrar todos que você puderem do sofrer eternamente. Então, e nós pensamos isso aqui é muito importante, né? Precisamos, né, não só dedicar a nossa vida às coisas que vão ficar aqui, mas precisamos dedicar a nossa vida às coisas que passarão para a eternidade. E a Bíblia nos mostra que devemos focar nisso. Esses textos, esses 2 versículos nos mostram isso. E precisamos colocar no nosso coração, aplicar no nosso coração as coisas
que ficarão por toda a eternidade. E estamos falando aqui de pessoas, ou estarão bem para todo sempre, ou que estarão sofrendo para todo sempre. E todos que nós pudermos livrarmos desse sofrer eternamente é algo que eu penso que é algo glorioso. Eu penso que é algo que vale todo o sacrifício, vale todo o esforço, às vezes vale até sofrer nãos, né? Falarmos com as pessoas, alguns nós vamos pregar, eles não vão querer, mas não importa, não importa. Se tivermos que falar 1, 2, 3 vezes, vai valer a pena, se nós conseguimos tirar essas pessoas do sofrimento eterno. Então, quando você estiver pensando em missão, em cuidar de pessoas, em pregar o evangelho, tenha em mente essa palavra, eternidade. Aqueles que nós conseguimos salvar, eles estarão livres de sofrer eternamente. Vamos lá. O cronograma de Deus, que tem a ver com a conclusão da nossa tarefa. É importante nós entendermos qual é a nossa missão. A missão de Deus vem acontecendo há muito tempo, então nós fazemos parte daquilo que chamamos de tarefa remanescente. Nós somos, muitas pessoas já foram salvas, mas muitos ainda há para salvar, e nós somos aqueles que estamos buscando salvar esses que ainda não foram salvos. Então, temos que concluir a missão de pregar o evangelho a toda criatura, que foi aquilo que Jesus deixou para nós. Olha o que está escrito em 1 Pedro 3, 9, 11 e 12. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Olha só que interessante essa expressão do fim do versículo 12 aqui, apressando a sua vinda. Nós estamos vivendo esse momento aí de pandemia e alguns relacionam isso à volta de Cristo, alguns relacionam as guerras, os desastres à volta de Cristo, e isso é bíblico. Jesus falou que isso ia acontecer no final dos tempos, e muitos pensam nisso quando falam da volta de Cristo. Mas, às vezes, pouco se fala de que Jesus também falou que o evangelho do reino seria pregado em todas as partes deste mundo, e então viria o fim. Então, para que Jesus venha, para que Jesus volte, para que chegue o dia de Jesus buscar a sua igreja, também o evangelho do reino precisa ser pregado em todas as partes. O evangelho do reino precisa ser pregado a todas as pessoas. E é isso que vai fazer com que Jesus volte. Então, nós não podemos ficar aqui, volta, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. Eu sempre digo que isso é um pensamento egoísta, né? Alguém poderia dizer, ainda bem que nós estamos vivendo isso é o sinal do fim, Jesus está vindo. Irmãos, esse é um pensamento que pode incorrer no egoísmo, né? Por mais que a Bíblia nos alerte em relação a esses últimos acontecimentos, aquilo que a igreja deve se ocupar mais em relação à volta de Jesus é a pregação do evangelho, é a divulgação do evangelho. E quanto mais rápido nós conseguimos levar o evangelho a todas as partes, mais breve o retorno de Jesus se dará para nós. Então, Jesus voltar daqui muito tempo ou pouco tempo, embora seja algo que Jesus, só o próprio Pai sabe, né, está relacionado à velocidade com que nós estamos divulgando o evangelho, né? Então, nós somos parte da volta de Jesus nesse sentido. De acordo com esse texto, por que Jesus ainda não voltou conforme a sua promessa? Ele não quer que nenhum pereça, né? Então, ficar nesse tipo de raciocínio, tomara que Jesus volte logo, não, tomara que Jesus demore o máximo que puder. Por quê? Porque ele falou que isso era o ideal, para que o mínimo de pessoas possível pereça, para que o número mínimo de pessoas vá para esse local que eu acabei de falar no slide anterior, sofrimento eterno. Então, Jesus está adiando a sua volta, é objeto da sua misericórdia para a comunidade, para que o número máximo de pessoas seja salvo. E você faz parte disso. Como nós podemos apressar a volta de Jesus? Pregando o evangelho a todos que pudermos na maior brevidade possível. Então, esse slide aqui fala sobre isso. Olha o que está escrito em Lucas 9, de 57 ao 62, que vai nos falar sobre a necessidade de renúncia, a necessidade de nós dedicarmos a nossa vida ao reino, à missão de Deus,
e assim nós estaremos ganhando a nossa vida. Então, essa palavra é muito importante, né? Quando nós pensamos nos discípulos, quando nós pensamos em Paulo, nós vemos que são pessoas que renunciaram a muita coisa. Paulo, ele cita que considerou tudo que ele tinha até vivido, então, coisa de pouquíssimo valor. Ele usa a palavra esterco, e é lógico que ele usa essa palavra no sentido metafórico de que esterco é coisa sem valor. Todas as coisas que eu vivi até agora, ser um cara letrado, um cara que fala muitas línguas, um cara que aprendeu a cultura judaica dos melhores, frequentou a melhor escola judaica, tudo isso ele considerou coisa de valor ínfimo, em detrimento à missão que recebeu de Jesus Cristo. E nós também vamos precisar de fazer isso. Quando nós pense no seu papel, que a partir de agora será liderar pessoas, você terá que renunciar a coisas. Eu tenho falado com os irmãos que um dos papéis da escola de líderes é nos alertar em relação ao nosso futuro enquanto líder. Você estará renunciando. Deixa eu te falar de mim aqui agora. Para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, eu tive que pedir meus meninos para ir para a casa da minha mãe, né? Então, eu estou abdicando esse tempo de estar com eles aqui para fazer esse trabalho aqui. Então, isso é só um exemplo pequeno de como você, às vezes, vai ter que abdicar um pouco do seu tempo de descanso, renunciar a um descanso, renunciar a dormir um pouco mais, para dormir um pouco menos, para orar pelas pessoas, orar pelos seus liderados. Tudo isso implica renúncia. Se nós queremos viver, você dificilmente conseguirá ser um líder de muitos frutos se você não conseguir renunciar um pouco de sono, um pouco de descanso, não conseguir renunciar, às vezes, um fim de semana, renunciar também um pouco de tempo com a sua família, porque, às vezes, tem que conversar com as pessoas, visitar pessoas, orar pelas pessoas, ficar conversando com as pessoas numa chamada de vídeo. Você tem que dedicar tempo às pessoas que você quer salvar. Você tem que abrir mão de você mesmo, abrir mão de coisas que são, às vezes, boas para você conseguir alcançar essas pessoas que você vai salvar. Jesus foi exemplo de renúncia. A Bíblia diz que ele renunciou por estar ao lado do Pai, renunciou a sua posição no céu, veio aqui e aceitou viver todo esse sofrimento que ele passou aqui para quê? Para nos salvar. Então, não existe o liderar sem renúncia. Não existe o ser um bom líder, um líder de muitos frutos, e sem renunciar coisas em nossa vida. Descanso, né? Não estamos falando aqui que você nunca vai ter tempo para você ou para sua família, porque isso também não é bíblico. Mas nós sabemos que para conseguirmos resultados é necessário renunciarmos coisas dessa vida, coisas desse mundo. E quando nós citamos aqui, às vezes, né, descanso, um pouco de sono, isso tudo são só exemplos, né? Só na caminhada é que nós vamos perceber, só ao longo da caminhada é que nós percebemos as coisas que nós temos que renunciar. E a única coisa que queremos que você guarde para a sua futura liderança é renunciar, vai ser a renúncia é algo que você vai encontrar ao longo da sua caminhada de liderança. Mas é algo que Deus sempre traz para nós uma sensação de que valeu a pena. Eu sempre penso nisso. Na minha liderança, eu sempre penso, o tempo que eu renuncio é um tempo que vai gerar resultados, então vai valer a pena. Então, a liderança, né, como já aprendemos semana passada, não é posição de status, não é só ser servido. É renunciar para você poder servir as pessoas. Seguindo aqui, guarde isso aí, ó. Vai ter que haver renúncia. Bem, então, a nossa missão. A missão não é algo que faz... O autor, Rick Warren, ao longo desses últimos 5 capítulos que lemos, ele foca nisso, de que a missão não é algo que faz parte da nossa vida, não é um anexo da nossa vida que nós fazemos quando dá tempo, quando sobra tempo, quando nós achamos que dá para fazer a missão de Deus. Não, a missão é a nossa própria vida. A missão é nossa. Pense nesse momento que nós estamos vivendo aqui, que é o tempo da pandemia. Tudo está sendo feito para quê? Para que vençamos a enfermidade, para que vençamos a epidemia relativa a esse novo vírus e coronavírus. Então, precisou de fechar os supermercados, precisou de fechar os comércios, precisou de fechar os bares, precisou de fechar o shopping, precisou de fechar o cinema, precisou de colocar as pessoas dentro de casa, precisou de permitir home office, precisou de se usar de ferramentas duras, as fronteiras estão sendo fechadas
Tudo em prol de quê? Em prol de vencer a epidemia. O shopping não é importante? É claro que o shopping é importante. Os estabelecimentos comerciais, as fronteiras estarem abertas, tudo isso é importantíssimo. Mas o que está? Tudo está sendo voltado para quê? Para o propósito único de vencer a pandemia. Vencer a epidemia, fazer com que o país passe logo por esse tempo difícil. Então, e é por isso que estamos todos em casa. Na verdade, é por isso que a aula está sendo feita dessa forma aqui. Então, a missão de Deus é algo semelhante no sentido de que, entenda a minha comparação, a nossa vida precisa ser toda voltada para o propósito de cumprir a missão de Deus na nossa vida. O trabalho é importante? Sim, o trabalho é importantíssimo, mas ele é no trabalho, voltamos no nosso trabalho para a missão de Deus. O estudar, o pós-graduar, é importante? É importante? Importantíssimo. Ter uma carreira profissional, ter a sua empresa é importante? É importantíssimo. Ter uma casa, ter um carro, ter as coisas boas nessa vida, cuidar da sua família é importante? É importantíssimo. Mas tudo isso deve ser feito voltado para quê? Para a missão de Deus. A missão não é uma parte da nossa vida. A missão é tudo na nossa vida. Do mesmo jeito que todas as ações que estão sendo tomadas para vencer a epidemia, tudo na nossa vida deve ser feito para quê? Para que cumpramos a missão de Deus. Espero que Deus esteja confirmando isso aí no seu coração, mostrando áreas da sua vida que precisam ser voltadas para a missão de Deus, que ainda não estão voltadas e que precisam ser convertidas para aquilo que é o mais importante em sua vida agora que você está em Jesus Cristo. O trabalho, a escola, tudo é oportunidade. Estou no trabalho, estou como missionário. Estou na escola, estou como missionário. Estou convivendo com meus vizinhos, estou como missionário. Viajei com a minha família, estou fazendo isso como missionário. Tudo que fazemos vivenciando a missão de Deus em nós. Então, tenha essa perspectiva na sua futura liderança. O que você está fazendo não é uma parte da sua vida, é tudo na sua vida. E se você tiver, sim, não se engane, irmão. As pessoas que mais terão resultados são aquelas que tiverem essa perspectiva de viver a missão de Deus não como uma parte, mas como tudo em sua vida. Então, qual é a ferramenta que nós vamos usar para cumprirmos a missão de Deus? As nossas células. Você já participa de uma e nós estamos desafiando você ao próximo nível. Estamos desafiando você ao outro patamar, né? Também é a expressão da moda aí, né? Outro patamar. Você já está participando de uma célula, graças a Deus por isso, você está frequentando a escola de líderes e agora você está sendo desafiado ao outro patamar, que é também ser um líder. Fazendo o que você vê o líder da sua célula fazer lá e que você está vendo que não é nada demais. E nessa escola de líderes aqui você está sendo desafiado a entender que é possível fazer. Então, as células, os grupos pequenos, são aquilo que Deus está usando e que nós estamos desafiando você a fazer parte agora no outro nível da coisa que é o da liderança. Você fará isso através do seu testemunho, através das lições de vida e através das boas novas, né? Como que pregamos o evangelho? Através do seu testemunho, através das lições de vida e através das boas novas, certo? Isso aí tudo ficou bem descrito no livro aqui. Uma coisa que eu queria que você pensasse aqui: quantas pessoas irão ao céu por sua causa? Quantas? Pense nisso. Quantas pessoas, que seja algo pelo qual você vai dormir hoje preocupado. Quantas pessoas irão ao céu por sua causa, por minha causa, por nossa causa? Essa pergunta aqui é para mim, é para você que está assistindo a aula. Quantas pessoas irão ao céu por sua causa? Então, esses últimos capítulos também nos desafiam aqui em relação ao cristão mundano e ao cristão classe A. O cristão mundano, a diferença básica do cristão mundano para o cristão classe A é o propósito. O cristão mundano só pensa nele mesmo, no que vai ganhar, no que vai receber com o evangelho, enquanto o cristão classe A, ele é marcado por essas características aqui. Troca o raciocínio egoísta pelo altruísta, deixa de raciocinar de forma restrita e raciocina de forma global, substitui o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna, e para de pensar em desculpas e começa a pensar em formas criativas de cumprir o seu compromisso. Eu quero focar aqui
porque já estamos indo para o final desta aula. Para o cristão classe A, ele para de pensar em desculpas e começa a pensar em formas criativas de cumprir a sua missão. Irmão, que esse tempo da escola de líderes na sua vida seja um tempo em que Deus vai fazer a sua mente vai se abrir de forma criativa. E Deus vai dar a você estratégias para você ganhar as pessoas que você precisa de ganhar. Não existem, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Deus salva as pessoas das mais variadas formas, das mais variadas maneiras, das mais variadas situações. E Deus pode nos usar nas mais variadas oportunidades. É só nós estamos abertos para isso. O que nós não podemos fazer é nos apossarmos de desculpas. Não faço por causa disso, não faço por causa daquilo, porque ninguém me deu oportunidade, porque ninguém me ensinou, porque ninguém me falou. Não, é porque isso não é para mim, isso tudo é desculpa. Deus pode usar a nossa vida, Deus pode usar a sua vida, e se você abandonar as desculpas, se nós abandonarmos as desculpas e deixarmos Deus nos usar de formas criativas, eu tenho certeza, eu declaro sobre a sua futura liderança que Deus vai te surpreender com formas extraordinárias de ganhar pessoas. Você vai ganhar gente para se você se disponibilizar, você vai ganhar pessoas para Jesus de maneiras que você nunca pensou. Basta a gente se disponibilizar. Então, que esse tempo da escola de líderes na sua vida seja um tempo de abandonar toda desculpa e um tempo de se abrir para as formas e as oportunidades que Deus vai colocando ao longo da nossa trajetória de ganhar pessoas. Multiforme graça, multi-oportunidades, variadas formas de ganhar pessoas para Cristo. E Deus vai usar você em uma dessas formas que são possíveis. Como que fazemos para ter uma vida equilibrada? É algo que está no capítulo de número 39. Ame a Deus e ao próximo, faça sempre uma inspeção espiritual periódica, anote o seu progresso em um diário e transmita aos outros aquilo que você sabe. Tudo que você conseguir, irmão, ganhou uma pessoa, sua célula multiplicou, anote isso. Faça registrar isso na sua vida, num diário, em algum material que você guarda a respeito de você mesmo. Às vezes, coloque lá no seu quarto, na sua casa, no local lá, o canto do progresso. E todas as vezes que você tiver ganhei uma pessoa, multipliquei a minha célula, me tornei um supervisor, me tornei um coordenador, vai colocando isso lá. Porque isso é algo que nos mostra que avançar e crescer é sempre possível e sempre nos motiva e nos mostra que nós podemos, sim, deixar um estágio que nada estamos fazendo para um estágio que estamos dando muito resultado. E é algo que você vai poder mostrar para os seus liderados, mostrar para os seus filhos, para a sua família. É algo que eu te desafio aqui. Nós estamos desafiando você a avançar. Tenha um local em que você registre os seus avanços. E Deus vai usar isso para motivar você e motivar as pessoas que estarão acompanhando você. E, por fim, para terminar a nossa aula, ter uma vida com propósitos. Viver uma vida de propósitos é pensar nas seguintes questões. O que será o centro da sua vida? Qual será o caráter da sua vida? Qual vai ser a essência da sua vida? Nós estamos esperando que seja ganhar pessoas para Cristo. Qual será a sua contribuição? Qual será a contribuição da sua vida? Quantas pessoas serão abençoadas e salvas através de você? Como eu falei aqui, quantos deixaram de ir para o inferno? Essa é uma contribuição muito grande que você pode deixar e que você precisa se preocupar. Ter uma vida de propósitos qual será a mensagem da sua vida e qual será a comunidade da sua vida. Tudo isso foram temas que foram tratados. A mensagem é o Evangelho, a sua comunidade é a família da fé e é nela que Deus chamou você para dar resultados. Concluindo, você já está convocado, já está alistado para a missão de Deus. Assuma isso, viva isso, e eu tenho certeza, a sua vida será uma vida de muitos resultados, de muitas pessoas salvas, de pessoas que estarão indo para a eternidade com Deus por sua causa, e é para isso que estamos investindo esse tempo aqui na sua vida. Amém? Primeiro módulo encerrado. O próximo módulo ele estará baseado no livro O Cristão Contagiante, e ele será objeto das nossas próximas aulas aí, tá certo? Que Deus abençoe você. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou nos chame nas nossas redes sociais aí, ou vocês têm o meu WhatsApp, podem tirar todas as dúvidas comigo aí, tá bom? Deus abençoe você e vamos lá para o segundo módulo.